Êxodo, capítulo 4, do verso 18 ao verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e esse fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Amém? Palavras do Senhor. Nesse mês de março, nós temos refletido sobre adoração nas nossas celebrações dominicais. Eu gostaria de aproveitar também o dia de hoje, essa terça-feira, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa temática. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre adoração com base em um texto do livro do Êxodo, que nos mostra de forma clara uma ideia que a gente já tem trabalhado nas últimas mensagens, que é a ideia do Deus que nos salva, do Deus que nos liberta, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Ele nos criou, que é adorá-lo em todas as esferas da nossa vida. O livro do Êxodo, como você sabe bem, ele narra a saída dos hebreus do Egito, após um período de aproximadamente 400 anos vivendo ali na condição de escravos, em profunda opressão, em profundo sofrimento. Para isso, meus irmãos, o Senhor levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador e para ser o líder do seu povo durante esse processo de tirá-los do Egito e de levá-los até Canaã, a terra prometida. Por uma questão de tempo, eu não vou essa noite relembrar detalhes da vida de Moisés com vocês, mas eu deixo aqui o desafio para que assim que você puder, você leia na sua casa Êxodo capítulos 1, 2 e 3, para que você possa então relembrar, alguns detalhes importantes acerca da vida desse personagem. Nesse contexto, meus irmãos, do capítulo 4 que nós lemos há pouco, Moisés estava vivendo no exílio na terra de Midian. Apenas para a gente lembrar, já adulto, após ser criado no palácio pela filha de Faraó, um belo dia Moisés, ele vai até os seus irmãos hebreus. Ali ele vê um egípcio maltratando fisicamente, um hebreu. Ele então investe contra aquele homem, acaba matando aquele homem, e por causa disso o Faraó então determina a pena de morte como punição pelo que Moisés fez. Ele então tem que fugir para salvar a sua vida, e ele vai para uma terra chamada Midian, onde ele fica exilado durante um período de 40 anos.
Ali em Midian, meus irmãos, ele se torna um pastor de ovelhas, curioso, né? Ele que era praticamente o príncipe do Egito, né? Conforme aquele famoso filme da Disney, ele acaba virando um simples pastor de ovelha. Ali em Midian, ele se casa com uma mulher chamada Zípora, e ali lá nascem também os seus 2 filhos, 2 meninos chamados Gerson e Eliezer. E ali também em Midian, no Monte Horebe, ele acaba recebendo também o seu chamado do Senhor para ser o libertador de Israel, na conhecidíssima passagem da sarça ardente, a sarça que queimava, mas não se consumia. Esse capítulo 4, apenas para a gente entender, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira delas vai do versículo 1 até o versículo 17. E ali nós vemos o Senhor dando a Moisés poderes para que ele pudesse realizar milagres, tanto perante os hebreus como perante Faraó e os egípcios, para que o povo então pudesse crer que o Senhor havia falado com ele, que o Senhor o havia escolhido para aquela missão. Apenas para você relembrar, vamos ver que se vocês estão bons de memória. Quais eram os 3 sinais que Moisés faria com o seu bordão? O primeiro deles, ele jogaria o bordão no chão, ele viraria uma cobra, uma serpente, né? E ao pegar na cobra, ela voltaria a ser bordão. O segundo sinal? Não, a mão leprosa, né? O Senhor diz para Moisés, coloca a mão no seu peito, agora tira, estava branca de lepra, agora coloca de volta, estava saudável. E o terceiro sinal, agora sim, Sandra, né? A água, né, do rio Nilo, que ao ser lançada em terra seca, se tornaria em sangue. Segundo Êxodo 4,17, o bordão como símbolo do poder, como símbolo da presença de Deus com Moisés, seria o objeto pelo qual ele faria esses 3 sinais. A segunda parte do capítulo 4 é o texto que a gente leu no início da nossa mensagem, que vai do versículo 18 até o versículo 31. Basicamente, meus irmãos, essa parte do capítulo vai nos apresentar o fim do exílio de Moisés em Midian e o seu retorno, então, para o Egito. Quando a gente olha o versículo 18, a gente vê ele indo no sogrão para pedir autorização para ir embora. Ele chega para Jetro, que era o líder do clã, né? Naquela época eles eram nômades, né? Viviam em barracas, havia um líder do clã, e ele chega, né, no Jetro como líder do seu clã e pede autorização para ele, para então poder voltar para ir para o Egito. A gente não sabe porquê, meus irmãos, mas nesse momento Moisés ele omite o real motivo da sua volta ao Egito, né? Ele simplesmente diz que ele gostaria de ir até lá para ver se alguns dos seus parentes ainda estavam vivos. Até porque, se a gente parar para pensar, é bastante provável que se ele chegasse para Jetro e falava assim, Jetro, Deus apareceu para mim numa sarça e ele mandou eu ir lá no Egito e libertar os hebreus da opressão e da escravidão do faraó. Muito provavelmente o Jetro ia achar que o Moisés endoidou, ficou doido, pinel, e dificilmente, eu falei pinel, não pinhel, viu, senhor Niso? Ficou pinel da cabeça, né? E por conta disso o Jetro certamente não ia deixar que a filha e os netos dele fossem junto com Moisés. Quando a gente olha para o versículo 19, já tendo a autorização de Jetro, Moisés ele vai receber de Deus uma informação que certamente ia trazer um pouco de paz ao seu coração, que sem dúvida nenhuma já estava bastante atribulado e preocupado por conta daquela situação. A informação de que todos aqueles que queriam matá-lo no Egito já tinham morrido. Então fala assim, Moisés, vai tranquilo, porque quem queria tirar a sua vida não está mais vivo. Na sequência do texto, ele toma então a sua mulher, os seus 2 filhos, coloca os 2 em cima de um jumento e começa então a viagem de volta. E o final do versículo 20 registra algo que eu acho muito curioso. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Até aquele momento o bordão era de Moisés, mas a partir desse momento passa a ser o bordão de Deus, né? Quando Deus pergunta para ele no capítulo 3, o que você tem nas mãos? Ele fala, é um bordão. E ele dispõe aquilo ao Senhor, aquilo é consagrado ao Senhor, aquilo passa a pertencer ao Senhor, e o texto passa a chamá-lo então de bordão de Deus, e não mais bordão de Moisés. Segundo o versículo 21, enquanto eles viajavam, Deus ele fala novamente com Moisés. Ele é lembrado pelo Senhor de não esquecer de fazer todos aqueles milagres que Deus havia colocado na sua mão. Mas o curioso nesse momento, meus irmãos,
é que Deus fala para Moisés, no final desse versículo, que mesmo fazendo tais milagres, o Senhor ia endurecer o coração de Faraó. Não ia adiantar nada. A gente vê que para os hebreus adianta, cumpre o seu propósito, mas para Faraó não, porque o próprio Deus diz: eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar o meu povo ir. E como nós vemos, no decorrer da história, até o momento em que Faraó, após a 10ª praga, finalmente cede e deixa os hebreus irem, o propósito de Deus com esse endurecimento do coração de Faraó era justamente manifestar o seu poder, manifestar as suas maravilhas de uma forma ainda mais grandiosa, ainda mais sublime, ainda mais gloriosa. Na sequência, o Senhor diz a Moisés o que ele deveria dizer quando ele estivesse diante de Faraó. Versículos 22 e 23 dizem assim, eu vou pedir para já deixar projetado aqui, esses versículos, a gente vai dar um destaque maior neles agora. Versículos 22 e 23. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Esses dois versículos, eles nos revelam algumas coisas preciosas, meus irmãos, acerca do povo de Deus. A primeira coisa que ele nos mostra é que aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor, por mais que vivam distantes de Deus por um período, por mais que se desviem dos caminhos, dos propósitos, dos planos do Senhor, por mais que vivam como escravos muitas vezes, nunca perdem a identidade de quem eles verdadeiramente são. Pararam para pensar? 400 anos vivendo como escravos, 400 anos distante da terra prometida do Senhor, naquele tormento, naquele sofrimento. É possível que muitos deles nem conhecessem o Senhor ou nem se relacionassem mais com Deus de alguma forma. Mas a primeira coisa que o Senhor vai dizer, diz justamente em relação à sua identidade. Faraó, eles são meus filhos. A primeira coisa que Deus quer que ele saiba é: esse povo que você está oprimindo não é qualquer povo, é filho meu, é primogênito meu. Esse povo que você está escravizando, Faraó, é um povo que me pertence, é um povo que foi chamado para ser o povo separado, um povo livre, um povo dedicado ao Senhor. E aí ele conclui, meus irmãos, dizendo assim para Deus: deixe o meu filho ir para que me adore. Olha que interessante, não é simplesmente um ato de libertação, é um ato de libertação com um propósito. Deixe o meu filho ir para que ele me adore. Diante disso, meus irmãos, a gente pode afirmar que todo ato de libertação da parte do Senhor tem como propósito que os seus filhos voltem a Ele e o adorem. Todo ato do Senhor de libertação tem esse propósito, que a gente saia da onde a gente está, no caminho onde a gente está, no lugar onde a gente está, distante do Senhor, e a gente volte para Ele com o propósito de adorá-lo. Como nós temos falado nos últimos domingos, nós somos criados por Deus para adorá-lo, e o pecado que nos escraviza, o pecado que nos afasta do Senhor, o nosso Egito, de modo figurado na nossa vida, acaba muitas vezes nos desviando desse propósito. Assim como os hebreus, meus irmãos, eu quero lembrar vocês essa noite que Deus também agiu na história para nos tirar dessa condição e para trazer de volta para Ele aqueles que o pertencem. Quando a gente olha para Moisés, Moisés é apenas um tipo, é apenas um arquétipo do Cristo. Ele é uma sombra da pessoa e da obra do Senhor. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que tudo que Moisés faz como sombra se cumpre em Jesus. Ele é o verdadeiro libertador do povo de Deus. É Cristo, meus irmãos, quem nos tira do Egito e nos leva para Canaã. É Cristo quem nos tira do mundo e nos leva para o reino de Deus. É Cristo quem nos mostra o caminho de volta para a casa do Pai. Quando Deus nos liberta em Cristo,
Ele faz isso com um propósito, de que a gente volte para Ele e o adore. Por outro lado, irmãos, quando nós não vivemos uma vida de adoração contínua, diária, como eu falei no domingo para vocês, isso nos mostra que ou nós estamos desejando voltar para trás, ou nós estamos desejando voltar para o Egito, ou nós nunca saímos de lá. Eu não sei qual seja talvez a situação da tua vida que esteja te aprisionando, que esteja te escravizando, que esteja te prendendo ou te prejudicando de viver na condição de adorador, o adorador que Deus quer que você seja. Mas eu sei, meus irmãos, que se a sua identidade é a identidade de filho de Deus, de filha de Deus, se a sua identidade é a identidade de um filho ou de uma filha primogênita do Senhor, amado pelo Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor quer te alcançar, que o Senhor quer te libertar e que o Senhor quer te trazer de volta para Ele, independente de onde quer que você esteja, para que você volte ao Senhor e o adore. E para você que tem conseguido viver como um adorador, para você que tem agradado o Senhor com a sua vida, você que já deixou o Egito para trás, a minha exortação é: persevere nessa condição, porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres, como o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5:1. E o Senhor quer que a gente use essa liberdade para sermos os adoradores que Deus está procurando. Amém? Amém? Amém. A sequência do texto, meus irmãos, vai nos mostrar uma situação curiosa, e eu confesso para vocês, até mesmo difícil de entender. Quando eu li, eu falei: meu Deus, o que é isso? Como assim Deus quis matar Moisés? Ele aparece para Moisés, tira ele lá de Midian, o cara está viajando em cima de um jumento com a mulher, com os 2 filhos, aí ele chega na estalagem e o texto diz: e Deus quis matá-lo. O que será que estava acontecendo? Quando o texto fala que Deus quis matá-lo, meus irmãos, ele nos mostra também, não sei como ela teve essa sensibilidade de entender que era essa, acho que é porque ela é mulher, né, Maria? Mas ela teve uma sensibilidade de entender qual era o problema. E aí ela pega uma pedra afiada, e aqui os homens vão fazer, ui. Ela pega uma pedra afiada, vai e corta o prepúcio do pênis do filho dela, e o circuncida naquele momento, e o sangue é lançado então aos pés de Moisés, e segundo o texto, a vida dele é poupada. Como entender isso, meus irmãos? Em linhas gerais, eu entendo, e outros teólogos que eu estudei também entendem, né? Isso não é pastor Bruno iluminado. Eu li outras pessoas que já estudaram muito esse texto. Aqui, meus irmãos, possivelmente o Senhor queria ensinar uma lição fundamental para Moisés. E eu quero tentar te explicar. Deus, naquele momento, estava agindo para libertar Israel do Egito, porque tinha uma aliança com eles. Estão lembrados? Aliança firmada com Abraão. Mas uma aliança nunca é feita sozinha. A aliança sempre é feita entre 2 ou mais pessoas. Se Deus tinha uma aliança com Israel, ao mesmo tempo Israel também tinha uma aliança com o Senhor. Ou seja, Deus estava vindo, descendo naquele momento para libertá-los como cumprimento da sua parte na aliança, mas o povo também deveria cumprir a parte deles. E o Senhor lembra Moisés disso, ao mostrar que a própria vida dele naquele momento estava em risco, pelo fato dele não estar obedecendo uma parte muito específica da aliança, descrita lá em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 14, que dizia que todo menino israelita, ao 8º dia, deveria ser circuncidado como uma marca de que ele pertencia ao povo escolhido do Senhor. Meus irmãos, isso remete a algo que eu também falei no meu sermão do último domingo. Eu creio que uma das principais formas de nós rendermos adoração a Deus é sendo obediente aos seus mandamentos, é sendo obediente à sua vontade. O que Deus está mostrando a Moisés é: eu estou tirando vocês do Egito para me adorarem, o meu propósito é esse, mas isso só é possível se vocês forem fiéis à aliança.
só é possível se vocês forem obedientes. Deus vem até nós em Cristo, nos liberta, nos traz a sua presença santa para o adorarmos. Mas há uma advertência clara diante de nós em toda a Escritura sobre a necessidade que nós temos de vivermos em santidade diante do Senhor. Eu falei isso domingo. Santidade e adoração são duas coisas que caminham juntas. Aquele que se diz adorador, mas vive afundado na prática do pecado, não sabe o quanto está se enganando, meus irmãos. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, quando Ele nos diz que o amor que nós temos por Ele é a maior, aliás, que a melhor forma de expressar o nosso amor por Ele é obedecendo aos meus mandamentos. Estão lembrados do que o Senhor fala? Estão lembrados? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Parafraseando o Senhor, esse é o que me adora. Esse é o que me tem dentro do seu coração. Para a gente terminar, a parte final do nosso texto, a partir do versículo 27, vai nos mostrar o reencontro entre Moisés e o seu irmão Arão. Nesse reencontro, Moisés relata para Arão tudo aquilo que tinha acontecido com ele, o seu encontro com Deus, tudo que Deus lhe falara, os sinais que Deus entregou na sua mão para ele fazer. A partir dali, meus irmãos, os dois se reúnem então com os anciãos, os líderes do povo de Israel. Aqui o texto é meio vago, a gente não sabe se eles já estão no Egito, mas eles estão em algum lugar ali no deserto perto. Há essa reunião entre Moisés e Arão e os anciãos do povo de Israel. Ali Arão toma o papel de interlocutor de Moisés. Lembra quando Deus chama Moisés? O que ele fala para o Senhor? O que ele fala? Qual que é a desculpa que ele dá? Eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar. E aí Deus fica tão bravo com ele que uma hora fala assim, quer saber, Moisés, eu vou deixar Arão falar por você. Então nesse momento, quando chega diante dos anciãos, não é Moisés que fala. É Arão que assume essa posição de interlocutor, então transmite para eles todas as palavras que Moisés havia dito para ele, e ali na frente daqueles líderes, ele então realiza aqueles 3 sinais, aqueles 3 milagres através do seu bordão. E o verso 31, vou pedir para a Jaque projetar também, nos mostra o resultado dessa reunião. Diz assim, o povo creu. Vamos ler todo mundo junto? E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Meus irmãos, os israelitas se prostraram e adoraram ao Senhor nesse momento, por 2 razões. A primeira delas é que eles haviam acabado de manifestar um sinal visível do poder de Deus. Não é todo dia que um homem pega um bordão e com aquele bordão ele realiza 3 milagres, 3 sinais na frente deles. Mas o segundo motivo, meus irmãos, é porque ali naquele momento, eles não apenas viram o poder de Deus, mas eles ouviram que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Israel, o Deus da aliança, havia se lembrado deles, se compadeceu da situação deles no Egito e decidiu então descer para visitá-los. Ou seja, eles adoraram, porque naquele momento eles viram o quanto Deus os amava, o quanto Deus se preocupava com eles, o quanto, por pior que fosse aquela situação, Deus não havia se esquecido, Deus não havia desamparado o seu povo. E é interessante nesse momento, mais uma vez, a gente trazer a figura de Moisés e compará-la, meus irmãos, com a figura de Jesus. Nós vemos muitas similaridades entre os dois. Tanto um como o outro realizou sinais, milagres, maravilhas, com o propósito de que o povo cresce neles e com o propósito de que o povo cresce na mensagem que eles anunciavam.
O próprio evangelho, os próprios evangelhos deixam isso claro, que os milagres de Jesus acompanhavam a sua mensagem para empoderar a mensagem, para que as pessoas ouvissem e crescem de que de fato ele era o Messias, ele era o enviado do Senhor. O próprio evangelho de João, é muito interessante isso, não sei se você sabia, o Evangelho de João ele é escrito em torno de 7 sinais. Já vai falar isso para você? Eu já falei isso numa pregação aqui. Ele é escrito em torno de 7 sinais ou 7 milagres feitos por Jesus. Quando João termina de escrever o seu Evangelho, no penúltimo capítulo, capítulo 20, versículos 30 a 31, João vai dizer qual que foi o propósito dele ao relatar aqueles 7 sinais de Jesus. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, esses 7, foram registrados com qual propósito? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Os sinais, os milagres feitos por Jesus, tinham tão somente o propósito de mostrar a todos que a sua palavra tinha de fato autoridade e que o poder de Deus estava nele e agia por intermédio dele. E como resposta a essas manifestações milagrosas do poder de Jesus, meus irmãos, os evangelhos nos mostram que muitos daqueles que testemunharam e que muitos daqueles que foram alvos desses milagres, desse poder do Senhor, reagiram a isso em adoração. Percebam, os apóstolos, lembram quando o Senhor andou pelas águas durante uma tempestade? Lembram? Quando o Senhor Jesus acalma a tempestade, quando ele sobe no barco, o texto vai mostrar para nós que os discípulos o adoram. Lá em Lucas capítulo 17, a história dos 10 leprosos que foram curados e apenas um voltou para agradecer ao Senhor, o texto vai dizer que esse que volta para agradecer a Jesus após ter sido curado, ele se prostra diante do Senhor e ele o adora. Avançando na história de Jesus, após a sua morte, quando o Senhor ressuscita e as mulheres, as discípulas encontram o Senhor vivo, o Senhor ressurreto, qual que é a reação dela? Elas se prostram e adoram o Senhor. As manifestações visíveis do poder de Deus em toda a Escritura colocam homens prostrados de joelho diante dele, em profunda reverência, em profunda adoração. Voltando agora lá para a passagem de Êxodo 4, o texto mostra que naquele momento eles não adoram o Senhor apenas pelo milagre, pelos sinais que estavam sendo feitos. Eles adoram pelo fato de saberem que Deus os amava e que Deus se importava com eles. Aliás, se você prestar bem atenção no que diz o texto, ele vai enfatizar, meus irmãos, que eles creem por terem visto os milagres, então eles creem por aquilo que eles veem, mas eles se prostram e adoram o Senhor pelo que eles ouvem. E o que é que eles ouvem? Deus havia visitado os filhos de Israel, Deus havia visto a aflição deles. Para terminar, quando os milagres, quando as manifestações visíveis do poder de Deus acontecerem, responda com profunda adoração ao Senhor. É isso que Deus espera de você. Mas o texto nos ensina que mesmo que o milagre não aconteça, nós devemos continuar adorando o Senhor da mesma forma. Porque assim como aconteceu com Israel, Ele se lembra de você a todo momento. Do céu, Ele olha a sua aflição, Ele olha o seu sofrimento. Você é filho, você é filha, amado, amada do Senhor. Ele se preocupa com você. E para terminar, meus irmãos, assim como aconteceu com Israel, no tempo dele, conforme a sua vontade, Ele vai agir para mudar a sua sorte e para transformar a sua realidade. Amém? Você crê nisso? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus dos Hebreus é o nosso Deus.
Obrigado porque nós passamos, ó Pai, por uma grande experiência de libertação também, Senhor, onde o Teu poder foi derramado na nossa vida por intermédio de Cristo. A partir disso, nós temos a certeza que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos Teus filhos, ó Deus. E a nossa aflição, a nossa dor, o nosso sofrimento não passam despercebidos ao Senhor. Por isso, Pai, eu clamo essa noite, dos céus, olha para nós, Pai, olha para a nossa vida. Veja, Senhor, tudo aquilo que nós temos passado, Pai, e tem misericórdia de nós, Senhor. Age sobre nós poderosamente, assim como o Senhor fez naquele dia através do bordão de Moisés, Senhor. E mesmo, Pai, que a gente não veja grandes milagres, Senhor, à nossa volta, que a gente continue confiando no Senhor e prestando ao Senhor a nossa adoração, porque foi para isso que o Senhor nos libertou, foi para isso que o Senhor nos chamou em Cristo. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, renova, Pai, sobre nós o Teu cuidado e o Teu amor. Essa é a oração, Senhor, que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.